Bem-vindos ao nosso canal Luz da Vida TV, abençoados e abençoadas, a paz do Senhor. Com este bom ânimo eu quero lhe transmitir muita graça e paz em nome de Jesus. Hoje temos um cenário diferente, mais alegre, tudo porque estaremos em companhia de algumas convidadas. Mas lembre-se do nosso lema, é evangelizar e crescer no Evangelho. Antes, porém, vamos ouvir um hino cantado pela nossa banda Fonte da Vida. Ouça com atenção. Louvor abençoado, letra linda, cantada em 3 versões, quimbundo, umbundo e português. E com essa mesma alegria, então, eu vou começar a apresentar as nossas convidadas, que uma delas já não é convidada, já tem estado conosco. Mamã Ana Nepomuceno, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito obrigada. Para dizer que a nossa mamã é aquela que nos tem brindado com conselhos bem úteis na rubrica Relacionamento Familiar. É isso, né, minha querida? Amém, irmã. Obrigada. E uma surpresa também muito, mas muito boa, nossa diaconisa Luísa Piedade. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Esteja à vontade. Amém. Amém. O Senhor Jesus está no nosso meio. Mulher cristã, homem descrente. Tema polêmico. Mas apesar disso, eu convido-te a abrir a Bíblia no livro de 1 de Coríntios, capítulo 7, e vamos meditando enquanto conversamos. Mas as nossas queridas irmãs vão dar uma grande opinião e vamos refletir. Não quer dizer que a resposta taxativa seja essa, mas cada um é livre de dar a sua opinião, enviando então no nosso endereço eletrônico.
Primeira pergunta, minhas queridas. Como se sente uma mulher cristã vivendo com um marido descrente? Mamana! Graças a Deus. A pergunta é muito pertinente. Mas eu quero dizer aqui que realmente é uma grande luta. É uma grande luta. De fato. Sobretudo na área espiritual. Mas, apesar dos apesar, no meio do casal existe sempre o amor. Muito bonito. Apesar das nossas lutas, amamos mesmo nossos maridos. É verdade. Do jeito que eles são. A sua opinião, Mamã Luísa? Bem, como a mamãe Ana disse, é um tema muito pertinente. A pessoa vai para um casamento com a expectativa de ser bem-sucedida, tanto para o casal, para a família e para a igreja. Mas, entretanto, os sentimentos do marido descrente são vários. Podem surgir o seu desânimo, a insegurança, podem surgir discórdias no lar, mas, entretanto, precisamos ter uma vida de oração, porque a palavra bíblica no livro de Salmos 34, no seu verso 18, ele diz assim: perto está o Senhor dos quebrantados de coração. Ele salva os contritos de coração. E baseando-nos nesta palavra, porque a base do crente, o alicerce do crente, o fundamento na sua vida ou na vida do crente deve ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio, ele salva, ele liberta e ele veio para dar solução a todo tipo de problemas. A curiosidade também que surge é, já que estamos a falar de mulher cristã, homem descrente, alguém poderá perguntar, mas como é que uma mulher cristã acaba sendo casada com um homem descrente? O que tem a dizer, minhas queridas? São vários os casos, sobretudo. Por exemplo, uma mulher aceita Jesus como Senhor e Salvador. Amém. E no andar do tempo apaixona-se com um homem não crente. E aí ficam, casam-se e vivem normalmente. E pode-se dar o caso que essa mulher teve um desvio na vida espiritual. Porque o que se recomenda é que a mulher que já é crente, ou cristã, nesse caso, melhor dizer, tem que se casar com um marido cristão também. Então, nós aí começamos a ver, acabou ficando com descrentes, podemos calcular que só podia ser numa fase que teve uma baixa na vida espiritual. O que é que diz Mamã Luísa? O que é que pode nos dizer aqui? Bem, existem aquelas situações em que a mulher, os dois vivem, a mulher acaba aceitando Jesus e o marido permanece assim, sem Jesus. E quais são os desafios encarados nesse relacionamento? Nesse caso, eu estou a me referir quanto a mulher servir a Deus, tendo em conta que o marido quer permanecer descrente. A própria palavra sagrada, no seu livro de 1 Coríntios 7, versos 14, ele diz: o marido descrente é santificado pela mulher crente, assim como a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Daí que a relação deve continuar, sempre primando no bom relacionamento entre o casal, para que não hajam contendas no lar. Mamã Ana, quer acrescentar alguma coisa quanto aos desafios que uma mulher crente enfrenta num relacionamento em que o marido é descrente? Amém. Os desafios são vários, sobretudo na vida espiritual, não é? Nós podemos encontrar uma opressão
no lado deste marido que é descrente, você fica um pouquinho oprimida para orar, para buscar a Deus mesmo com fervor. Há aí um desentendimento, porque um que é descrente, ou sobretudo o marido, não entende as coisas espirituais. As coisas espirituais são entendidas para aqueles que têm Cristo no coração. Amém. Então é esse o desafio. E aproveitando o seu fio lógico, a mamãe falou que há um desentendimento. Então, será que a mulher cristã fazendo a obra sem o consentimento do marido, diante de Deus, essa obra é válida ou é nula? Eu acho que é válida. É válida a obra. Ok. Por quê? Eu posso dizer, tudo muito bem, o marido é cabeça, né, da igreja e da família. Segundo o que nos Segundo confirma, que nos confirma. No livro de Efésios 5, Sim. O marido é a cabeça, não é? começando do versículo 22 a 24. Ok. O marido é a cabeça. E nós, como mulheres, devemos submeter ao marido. Amém. Mas, se este marido não tiver Cristo, então a mulher, as obras que ele fizer, é mais para a glorificação de Deus Pai. Amém. Nesse caso, mamãe Luísa, eu compreendo assim, que a mulher se torna submissa ao marido não muito pelo marido, mas é por obediência a Deus. Tem mais alguma coisa a nos esclarecer quanto a esse assunto? Sim, senhora, porque no mesmo livro de Efésios, capítulo 5, nesses versos 22, diz assim: vós mulheres, sujeitai a vossos maridos, como ao Senhor. Mas o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, está a falar da liderança espiritual na família. Em primeiro lugar, a submissão deve ser a Cristo como Senhor e Mestre. Deve ser a Cristo como Senhor e Mestre. Amém. Deve ser ao Senhor Jesus Cristo. Então, pode a mulher cristã separar-se do marido sendo ele descrente? Por que eu faço essa pergunta? Referimos aqui que há uma opressão e há mulheres que, independentemente daquilo que cada uma delas é, algumas acabam ficando frustradas. Mas é certo que essa mulher queira se separar do marido descrente? Não. Não podemos separar-nos do marido descrente. Tudo isso porque a Sagrada Escritura, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 7, a partir do seu versículo 14 e 15, diz-se que o homem descrente é santificado pela mulher crente. E a mulher crente também santifica o marido descrente. Amém. Como a nossa missão é salvar almas para Cristo, então aconselho aquela mulher que vive com o marido descrente a optar-se pela oração para salvar o seu marido. Amém, mamãe. Por aí. Amém. E porque se assim não fosse, se a missão do crente não fosse salvar o descrente, Deus não teria deixado a recomendação no seu mandamento dizendo: ide ao mundo, pregai o Evangelho a todas as nações. Porque é dever do cristão primar pela salvação do seu marido ou da sua esposa. Mas eu ainda insisto na mesma tecla. Há quem pode, nesse caso, insistir que haja separação porque não há mesmo entendimento. Nesse caso, quem é que deve tomar a atitude de querer divorciar-se? Eu acho que é o descrente, não é? Amém. O descrente pode muito bem tomar essa atitude de separar-se. Porque ele não tem Jesus, não conhece a Sagrada Escritura
não pode separar-se. A mulher não pode tomar essa atitude. Talvez Sendo o marido... ela cristã. Sim. Então, a mulher cristã não pode tomar... Quando falamos da mulher cristã, podemos dizer também o homem cristão, né? Casado com a mulher descrente. Quando a opinião de separar-se vem da pessoa que é crente, ali Deus não concorda, mas que seja o descrente a querer pedir o divórcio. Ali, a pessoa que é crente tornou-se livre. E segundo o comentário do apóstolo Paulo, ele não se opõe em essa pessoa querer um outro relacionamento, não é? Eu acho que não. Porque a Sagrada Escritura, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 12, diz assim: mas aos outros digo, eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Mas, se o descrente se apartar, aparta-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Então, concluímos que a mulher cristã não pode nem um pouco pensar em querer divorciar-se. Não, não. Amém. Muito obrigada. Uma passagem aqui no livro de Mateus 19:9, Amém. onde Jesus Cristo nos dá uma orientação. E ele diz assim, eu vou pegar mesmo para ler. Ele diz assim: e eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Significa dizer que, se o casamento se dissolver pelos motivos aqui espelhados, que é fornicação ou abandono, então ele pode se casar novamente. Biblicamente é permitido. Amém. Mas isso nos levará a um outro tema. Mas, por enquanto, vamos concluir, né? Que apesar do desafio que existem num casamento misto, existe amor. Mas as mulheres devem ser fortes, porque não é fácil. É uma batalha que pode durar uma vida. Depende muito daquilo que é o propósito de Deus nesse casamento. E vários são também os fatores que levam muitas mulheres a ter um relacionamento misto. Porque as quedas que surgem na nossa vida podem nos levar a tomar decisões precipitadas e erradas. O que eu aconselho é o quê? É que cada mulher deve continuar a orar fervorosamente, porque gerir um relacionamento misto, se tivermos uma vida de oração muito frouxa, não vai ajudar em nada. Porque existem grandes mulheres de Deus a servir o Senhor. É de admirar o seu empenho. Apesar disso, o marido é descrente. Mas tudo não começou ali. A gente só vê o fluir da mulher no espírito assim à distância, mas o pano do fundo é uma longa história. E haja também sabedoria em as mulheres lidarem com seus maridos. Uma vez que ele não é convertido, não perde a autoridade que Deus lhe deu de ser o cabeça do lar. Mas invista para que um dia ele se torne um marido cristão, para depois ser a sua cobertura espiritual. Mulher, não pense em divorciar-se, pense sempre positivo. Eu repito sempre essa palavra, orando muito e usando
as palavras que existem na Bíblia. Devemos agir segundo aquilo que a Bíblia nos orienta e não segundo os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos nos levam muitas vezes a falhar. Amém. Para terminar, então, quero agradecer às nossas amadas irmãs que deram as suas opiniões valiosas, porque não foram pensamentos que saíram só da sua cabeça, mas são experiências. E acima dessa experiência, basearam-se em textos que ajudarão muitas mulheres a mudarem a sua forma de pensar. E eu repito que nós meditamos no livro de 1 de Coríntios 7, começando especificamente do versículo 12 em diante. Não deu para ler tudo aqui, mas você que está do outro lado, lá em sua casa, num momento mais calmo, ou no serviço, ou no táxi, enquanto estiver a caminhar, não esqueça, leia um pouco mais, medite, se calhar há coisas que não foram frisadas aqui, mas que o Espírito Santo pode trazer à sua memória. Queridas irmãs, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Espero que não seja a primeira nem a última. Estaremos mais vezes aqui juntas. E não esqueçam, a nossa mensagem ser passada todas as vezes, que o nosso foco é evangelizar e crescer no Evangelho. Estamos juntas, né? Obrigada, Amém. Estamos juntas. Então, para si também, eu agradeço a sua disposição em nos acompanhar nessa conversa agradável. Até a próxima. Fique ligado na nossa Luz da Vida TV. Obrigada.